também, né? E que isso realmente aconteceu e foi uma decisão equivocada, né? Porque se você também perde, como aconteceu com o Vitinho, você está fora da disputa, né? O Atlético seria campeão da Supercopa. Então, foi uma decisão errada de momento, um pensamento equivocado, que a gente não sabe se foi só o Gabigol ou se teve interferência da comissão técnica com relação a isso. Parece que não, né? Não deu certo. A comissão técnica era, vocês acertam então, aí, vem que tá melhor. O Gabigol pensou em algum momento em sair como herói da conquista e acabou tendo uma repercussão muito negativa. Agora, com relação a, assim, o que você falou, William, a convocação do Tite, o Tite vem convocando o Gabigol e com justiça. Eu acho que o Gabigol, ele tinha que figurar, ele é um dos melhores atacantes que a gente tem no nosso futebol, ele é um cara diferente, ele é bom jogador demais, ele faz bem ao Flamengo, tirando esse episódio dos pênaltis, fez o gol também no tempo normal, e pode ser importante para a seleção brasileira, mas para não ficar em cima do muro, o Gabigol é gigante, o Hulk é gigante. No momento, o Hulk vive uma melhor fase. O Hulk está mais confiante, o Hulk está conseguindo entregar mais para o Atlético, está conseguindo ser mais protagonista que o Gabigol. O Gabigol é protagonista no Flamengo, mas o Hulk, no momento, é mais. Ele é maior para o Atlético Mineiro do que o Gabigol é no momento. Eu não estou falando 2019, tudo aquilo que o Gabigol construiu, claro. Porque eu respeito muito o Gabigol e eu acho que a colocação é exatamente essa. No momento, a gente olhar hoje, o Hulk ele é mais jogador do que o Gabigol. Mas os dois são gigantes, mas acho que essa decisão do Gabigol, essa coisa praticamente... Egoísta. Egoísta, a palavra é essa, não tem outra essa. Essa coisa egoísta do Gabigol pode pesar? Fala isso. Não, o que eu ia falar é que só me preocupa é que ele não veio a público para explicar. Até agora, né? Porque senão todo mundo vai pensar, ele dá o direito de todo mundo pensar o que bem entender, né? O que quiser sobre essa situação. Pode ver, é público, ele se colocou no tamanho do Zico. Então, ele falou isso, né? Ele deu uma entrevista meio entre aspas, né? Meio que ele falou assim, se desse certo, eu seria colocado como como igual é isso, como grande. E deu errado, então eu sou o culpado. Que vive sobre isso. Tem que vem a público. Eu falei ontem aqui, vem a público. Já aconteceu o seguinte, aconteceu isso. Eu não bati porque eu achei que eu estava esperando bater, o Vitinho poderia bater e tal, e eu fiquei no próximo. Ou hesitei, aí o Vitinho falou, não, deixa que eu bato, estou me sentindo bem. Não tem problema nenhum, William. Claro. Não tem problema nenhum. Até porque Sabe ele, por quê? né? Porque aí o que acontece? Se a partir do momento que você não vem a público, infelizmente, quando você é uma pessoa pública e quando você tem o tamanho que tem o Gabigol para esse tipo de situação, você dá possibilidade para você pensar várias coisas. Ah, mas eu vou lá, faço o gol no próximo jogo e tudo acaba. Não sei se acaba. Eu não sei se no primeiro episódio os caras colocam de novo essa situação. Ou a sua atitude te leva ou vai levar as pessoas a pensarem que você está sempre pensando no seu próprio umbigo e não no coletivo. Né? Eu estou falando que existem as possibilidades, não estou dizendo que é isso que acontece. Estou falando, ele não tem problema nenhum. Se você vem a público e fala, eu não tenho que dar... A decisão do Hulk, assim, para colocar, eu não tenho que dar satisfação. A decisão do Hulk foi... Se a gente colocar qual foi o certo e qual é errado, então esquece o Gabigol. Sim. A decisão, o critério usado pelo Hulk e do Atlético foi, assim, o critério perfeito para uma decisão, né? Sim. Assim, a gente viveu a bola a vida toda e sabe que é exatamente isso. Então, assim, o principal jogador vai lá e bate o primeiro, bate com seriedade, traz confiança para os outros. Chegou na hora da disputa, ele tem que repetir, eu que sou o primeiro. Então, é isso, é a condução, né? Então, é o cara chamar essa responsabilidade, independente... Porque o Hulk poderia fazer, o Gabigol, né, bateu o pênalti depois que voltou, o Gabigol bate e faz, o Hulk não era o herói do momento, como foi, né? O Hulk fez e o Vitinho acabou perdendo. Então, até isso contribuiu para que o Hulk ficasse maior. Ele chama a responsabilidade, ele bate na volta, depois das 11 penalidades, ele faz o gol e dá o título para o Atlético Mineiro. Mas a condução do negócio, passando por comissão técnica, que pode ajudar a decidir isso, e atleta, ela foi perfeita. O melhor jogador bate o primeiro, você tem que bater, ele bate novamente. E o Diego foi parceiraço, né? E aí, por que o Gabigol... Não, isso é problema do Gabi. Teve isso. Aí entregou. Zé, literalmente entregou. O que significa do Gabi. que não chegou legal. William, e o Diego, só para terminar, o Diego tinha que chamar para ele. Se você não quer, vou eu, né? Sou perfeito. Não tinha que empurrar no Gabi. Agora, o Gabigol não perde a posição no... O Gabigol deu essa tuitada aí agora há pouco, de e meia. Agora eu entendi o porquê disso tudo, que no o pessoal do Planeta Futebol colocou lá, Gabigol se tornou o único jogador da história do Flamengo a marcar contra os 11 principais rivais do clube no Brasil. 7 vezes no Flu, 7 no Santos, 6 no Palmeiras, 5 no Grêmio, 4 no Inter.
3 no Vasco, 3 no Botafogo, 2 no Cruzeiro, 2 no Corinthians, 2 no São Paulo e 1 no Galo. O que muda isso? Essa é a minha pergunta. O que mudou na história do pênalti? Dólar, o que muda no preço do pão? Não respondeu o pênalti, isso a gente sabe. William, deixa eu só falar uma coisa. Fala, abre o seu coração aí, vai, Facinho. Enquanto muitas pessoas que estão gerindo o Flamengo continuarem com esse ar de prepotência, sabe, com esse ar de superioridade, de que nada nos toca, nada nos atinge, essas declarações públicas, esses vieses completamente, sabe, descabidos, fora da realidade, sem qualquer tipo de gerência, de pés no chão, de humildade, em muitos momentos, que faz muito bem no futebol, né? E que a gente vê alguns clubes trabalhando com essa humildade de querer aprender, da resiliência com os erros, de tocar em frente, como o próprio Davi Luiz colocou numa entrevista, que era o que o Flamengo precisava, né? Mas, dá uma acalmada, vamos ter menos vaidades internas, menos grupelhos e mais um coletivo, né? Da própria diretoria também, de muita gente que cerca e tem voz ativa no Flamengo também, de dentro e de fora do clube, de mídia, de muita coisa. Enquanto tiver sempre essa prepotência de que tudo do outro não serve, nós é que perdemos e não os outros que ganham, o Flamengo nunca mais vai voltar a ser 2019. Nunca mais. Então, se o Flamengo não voltar a ser um time de pés no chão, um time que encantou o torcedor, porque jogava com humildade, com os pés no chão, sem prepotência, muito menos interferência e gerência de direção, de politicagem, de atitudes externas que foram completamente fora da curva, em momentos em que era preciso ser um time, sabe, até de responsabilidade e queria passar por cima de todo mundo à torta e a rodo pela força midiática, pelo tamanho daquilo que tinha conquistado em 2019, o Flamengo nunca mais vai voltar a ser o time que foi em 2019, que merecidamente cantou o Brasil. Pode ter Guardiola no banco, o Klopp, pode juntar o Klopp com o Guardiola, fazer um Guardi-Klopp, fazer tudo que for. Não vai dar certo, esquece. Nem Paulo Souza, nem se voltar a Jesus, nem ninguém. Enquanto tiver esse ar de soberania, prepotência, e muita gente é o Flamengo que perdeu, é o Gabriel, quero fazer o gol do título, sabe? Porque o terceiro tweet foi isso. Qual que foi o terceiro tweet? Que ele falou, ó, finalmente está alguém inteligente. Por que tem alguém inteligente? O cara falou, não, o Gabriel escolheu o momento certo de decidir. Por quê? Porque ele queria fazer o gol do título. Sim, exatamente. E jogo, meu amigo, e momento não é para isso, é seriedade. E ele decidiu, tanto é que o Galo está comemorando. Exatamente, parabéns. Então é o que eu falo, enquanto o Flamengo for uma guerra interna de vaidades, de jogadores, de diversas gerações, porque não é só a geração 85, tem a geração de 90 para frente, que também tem as suas vaidades, né? Ou a geração 92, como é o Gabriel, também não tem a vaidade de querer decidir. Então, enquanto isso não for falado na mesma língua, como já foi a público colocar o Davi Luiz pós-final da Libertadores, que perdeu também por isso, e principalmente agora o Paulo Souza, que falou, enquanto não tivermos humildade para entender o que está acontecendo e reconhecer e passar por cima dessa resiliência, o Flamengo não vai voltar a ser esse Flamengo de 2019. Então, é bom pensar nisso agora. Muito bem. Mas aí tem que entrar o trabalho da diretoria também. Que é a que menos pensa nisso, que é a mais infantil de todas. Mas às vezes o diretor... O Fábio está aqui. O diretor quer estar bem com o jogador. E o papel do diretor não é sempre isso. Sim. Não é sempre assim. O diretor está ali para mostrar a verdade, às vezes, para o jogador. Vem cá, senta aqui, vamos conversar. O que você está pensando? Olha o seu comportamento. Porque é muito fácil, você entrega tudo nas mãos do treinador. E aí o diretor fica apenas para contrata... e aqueles serviços burocráticos, né, durante o ano. Porque, teoricamente, se você tem 6 meses, você faz a compra, né? Aí depois você, se agir dessa forma, do que a gente está pensando, deixa tudo tranquilo, tal, eu só volto no final do ano ou quando tiver a janela de transferências de novo. Não, o diretor tem que estar ativo ali todos os dias. Começou o treino, cadê o diretor? Tem que assistir. Se o diretor não sentiu alguma coisa, a comissão tem que passar, ô Fábio. Não estou sentindo aquele jogador ali que não está entregando. Conversa aí comigo, porque eu já conversei e não adiantou. Conversa lá. O diretor é isso. O diretor não é só para tirar foto. Não é só para bater no peito, sou campeão. O diretor tem que trabalhar também. Tem que estar no dia a dia ali. E mesmo que o jogador, e o Fábio sabe do que eu estou falando, mesmo que o jogador muitas vezes não respeite o diretor da forma como tem que ser respeitado. Pela questão da posição hierárquica que existe dentro do clube. Né? Porque tem jogador que não está nem aí para diretor, mas o diretor tem que se fazer presente.
Porque senão sobra tudo para o treinador. E aí o treinador joga no ar como jogou agora e você não tem um respaldo, porque agora, eu vi várias vezes aí, porque o Paulo Souza está jogando os jogadores, está jogando tudo na culpa dos jogadores. Mas e por que o diretor não vem a público e, não, o Paulo está correto? Porque aí ganha um peso. Porque aí ganha um peso a declaração do Paulo. Agora, quando o Paulo Souza vem a público, quando o Davi Luiz vem a público e fala sozinho, você começa a falar, pô, esse cara é traíra, esse cara está querendo jogar a responsabilidade para os jogadores. Não, mas às vezes são coisas que estão acontecendo e um cara que está de fora chegou agora e percebeu. Pô, peraí, tem algumas coisas aqui que não estão funcionando. Por quê? Tem a soberba, tem a questão estão acostumados a ganhar, acha que a camisa do Flamengo vai entrar em campo, vai jogar sozinho e tal. Acabou esse tempo, não existe mais. Sim. Então, a diretoria do Flamengo, aí eu falo o Braz, o BAP, esses caras que quando tem alguma coisa, eles aparecem. O Spindle não fala tanto, né? O Spindle é mais tranquilo. Aí tá na dele. Mas o Braz e o Bá poderiam falar agora sobre os jogadores. Uma situação. Questionar os jogadores. É muito assim, por que o Flamengo não é mais o time de 2019? Por que não pode ser a pergunta? E por que os outros não melhoraram de 2019 para cá também? Né? Melhoraram, né? O Palmeiras melhorou muito, o Atlético melhorou muito, o Corinthians está tentando melhorar, a gente vai ver agora o que vai ser com a SAFs, com o Botafogo, com o Vasco, com o Fluminense contratando. Por que os outros também não podem melhorar o que foi dado certo? Né? Porque é só ele que perde? Os outros não... a semifinal não, mas está à venda, porque não sei o quê. A final não, porque não sei o quê, porque perdeu, o vento, sabe? Gente, é só o Flamengo que perde? Os outros não ganham também? Tem muito mérito também. Né? Então... A gente está caminhando para o final do programa, só uma informaçãozinha aqui, ó. Saiu. Vai nele lá. Eita, saiu agora há pouco, no ge.com. Diego Costa quer voltar a negociar com o Corinthians, mas o clube vai esperar novo técnico. Foi o que a gente falou, né, William? Jogador de 33 anos está livre e tal, aí diz aqui o seguinte, Diego Costa se movimenta nos bastidores para tentar retomar as negociações com o clube encerradas em 21 de janeiro. Desempregado desde que optou por rescindir com o Atlético Mineiro em dezembro, o centroavante recusou algumas investidas de clubes pequenos e médios da Europa.